Olá galera do Fica a Dica, vamos começar mais um vídeo aqui de paquímetro e agora sim, né, uma aula rápida também, como é de costume aqui no Fica a Dica, para a gente poder aprender como usar o paquímetro em milímetro. No caso, a primeira coisa que a gente tem que identificar no paquímetro é a sua resolução, certo? Então aqui, ó, na maioria dos paquímetros vem indicando aqui nessa parte o valor da resolução. Nesse caso aqui, a resolução do paquímetro que a gente está utilizando é de 0,05 milímetros. Mas por que 0,05 milímetros? Porque se a gente for contar a quantidade de traços que a gente tem aqui no nônio, na nossa escala auxiliar, são exatamente 20 traços. Então, como nós temos 20 traços aqui, o nônio é simplesmente, minha gente, o instrumento que a gente vai, a escala que a gente vai dividir, o menor valor da escala principal, da régua. No caso, o menor valor de uma régua é 1 milímetro. Então, quando a gente pegar 1 milímetro, certo? E dividir por 20, aí nós iremos obter exatamente a resolução de 0,05. Estou dizendo isso porque às vezes já está apagado o seu instrumento, ou então de repente o fabricante não escreveu a resolução nele, você não vai saber. A resolução é o menor valor que o seu paquímetro ele consegue medir. No nosso caso aqui, o menor valor que esse paquímetro consegue medir é 5 centésimos, ou 0,05 milímetros. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro, numa régua, a medida é sempre dada pela aresta da peça. Vocês, se assistiu a nossa aula de régua, vocês vão entender o que a gente está falando. Já no paquímetro não. Como o paquímetro, você abre o paquímetro, tá? Você abre o paquímetro aqui em relação à peça, e a peça ela fica posicionada, né, aqui entre os bicos do paquímetro. Aí o que é que vai ocorrer? Onde é que vai ficar a referência para você poder dizer a medida dessa peça? Já que aqui não tem valor nenhum de escala. Então a nossa referência para poder fazer a medida com o paquímetro é o zero da escala auxiliar, é o zero do nônio. Onde o zero do nônio parar, tá? É o valor da medida. Simples assim, é igual a medir com a régua. Qual é a diferença? É que você vai olhar o zero do nônio. Se o zero do nônio ele parar coincidindo exatamente com o traço da régua, a medida é exata. Você não precisa nem se preocupar com o nônio. É como se você estivesse medindo com a régua. Por exemplo, se essa medida da peça fosse 20 milímetros, a gente ia colocar o paquímetro. Quando a gente fechasse o mesmo, o zero do nônio ia coincidir exatamente com o traço de número 2, tá? Então, quando ele coincidisse exatamente com o traço de número 2, a gente obteria aí uma medida exatamente de 20 milímetros, tá? Então, a gente vai sempre olhar para coincidir. Então, nesse caso, o zero do nônio coincidindo exatamente em cima do traço de número 2, essa medida aqui é exatamente 20 milímetros. Lembrando que ele não escreve 20, ele escreve 2 aqui, porque ele bota essa medida em centímetro. E como é que você sabe que essa medida é em centímetro? Se você for olhar aqui no final da régua, no final do paquímetro, ele vai lhe dizer quais as escalas que mede. Ele está dizendo aqui, ó, centímetro, tá? E aqui em cima, que é as iniciais de polegada em inglês. Tá? Então você sabe que a escala de cima do paquímetro é polegada e a escala de baixo aqui é milímetro. Certo? Então é dessa forma que a gente vai fazer as nossas medições. Nesse caso seria 20, a gente não precisaria usar nem o nônio. Mas se de repente eu abrisse uma medida lá do paquímetro e ele ficasse aqui entre duas medições. Por exemplo, aqui nessa medida. Se você for acompanhar essa medida, o que é que a gente pode detectar? Que ele não deu nem 23 milímetros nem 24. A única coisa que a gente tem como dizer dessa medida é que ela é uma medida maior do que 23, certo? E menor do que 24.
é uma medida entre 23 e 24. O zero do nônio aqui, ele está entre o traço de número 23, porque aqui esse traço maior é 20, 21, 22, 23. Então ele passou do traço de número 23, que é esse traço daqui, mas não chegou no traço de número 24. Se fosse uma medida com uma régua, eu não teria como dizer se essa medida era 23.4, ou 23.5, ou 23.6. Eu não saberia qual era a fração entre 23 e 24 que essa medida estaria. Como a gente está utilizando um paquímetro, o nônio serve justamente para isso. Então, olhou a medida do zero do nônio, ele não coincidiu exatamente com nenhum traço em cima, significa que a sua medida vai ser uma medida não inteira. Aí, quando a medida não é inteira, a medida não é exata, a gente tem que usar o nônio para poder fracionar o milímetro. Então, a gente depois disso anota qual é a medida na escala da régua. A medida na escala da régua aí nesse caso é 23. O que é que a gente precisa saber agora? Qual é a medida no nônio? Então, a gente vai procurar qual traço do nônio está coincidindo melhor com um traço de cima. Agora você esquece a escala principal e vem para o nônio. Vai procurar qual traço desses aqui do nônio, tá? Qual traço desse do nônio está coincidindo melhor com qualquer que seja traço de cima. Se ele cair no primeiro traço, vai ser 23,05, porque cada valor daqui é 0,5. Se ele cair no segundo, vai ser 0,10, então 23,10. Se cair nesse daqui, 23,15, já que aqui é 0,15. Eu vou somar 23 com 0,15, 23,15. Aqui é 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim vai, 90, 95. Quando chegar nesse zero aqui, ele só coincide com esse zero quando ele coincide com o zero inicial. Aí significa que a medida é exata, que você não vai precisar somar com nenhum valor do nônio, afinal de contas vai estar zerado aqui, né? Então, 23 mais 0 é 23, tá bom? Então vamos lá, qual traço desse aqui está coincidindo melhor com a medida? Você vai observar, cuidado na hora de posicionar o paquímetro, essa é a minha preocupação com a câmera, porque eu posso estar vendo um traço desse daqui e a câmera, pela forma que ela está posicionada, você aí que está assistindo o vídeo, enxergar outro traço, tá? Mas vamos tentar aqui analisar qual é o melhor traço que está coincidindo, para não ter o erro de paralaxe. Então, na verdade, não sei se você aí em casa ou onde você estiver assistindo o vídeo vai estar percebendo, mas o traço que está coincidindo melhor é o traço de 75 aqui, ó, que aqui é o 70, 75. Esse traço está aqui, ele está bem alinhado com o traço aqui da escala. Então essa medida seria 23 mais 0,75 do nônio. Essa medida seria 23,75. Tá? E qual é a unidade? Milímetros. 23,75 milímetros. Esse seria a medida. Simples assim. Vamos fazer uma outra medida para a gente poder encerrar o nosso vídeo aqui. Por exemplo, agora, vou fechar um pouco mais o paquímetro, uma medida aleatória aqui, tá? Essa medida aí. Essa aí não foi boa porque parece que deu exato. Mas essa medida aqui, pronto. O traço de número 1, ele denota 10 milímetros. Mas se você for analisar o zero aqui do nônio, tá? Ele não chegou no traço de 10 ainda, que é esse traço um pouco maior. Então essa medida não chegou em 10, significa que essa medida é de 9 milímetros. Então nossa medida aqui na escala principal é 9 milímetros. Eu preciso saber agora 9, quanto. Aí agora eu vou analisar o valor do nônio que melhor tiver coincidindo, já que a medida não deu exato, 9 batido, certo? Ao analisar, a gente vai perceber que o traço de número 9, ele está quase no meio, entre o de 9 e 10, ele vai dar próximo de 9,5,
tá? Então vamos procurar aqui próximo de 9,5 o valor que ele está coincidindo. Então, para vocês aí, eu não sei se vai estar tão claro quanto para mim aqui, porque tem a questão da tela do vídeo, mas o traço que está coincidindo melhor aqui é o traço de número 40, tá? Que é esse traço aqui, o com 4 nele aqui, ó. Então, qual seria essa medida? 9,40. Então, quando eu somar o valor com o nono, eu vou ficar 9,40 milímetros. Por quê? Foi 9 milímetros da escala principal, que é da régua, mais 0,40 do nono. Tem gente que pergunta, eu poderia colocar 9,4? Não, porque o seu nono ele mede em centésimos. Se você botar 9,4 décimos, vai denotar uma forma de medir errada, uma forma de anotar a medida errada. Sempre você tem que usar duas casas. Tá ok? Eu espero que vocês possam ter aprendido aí a medir com paquímetro em milímetro. É fácil medir, tá? Sempre não esqueçam, com polegada vai ser do mesmo jeito. A gente vai olhar o valor na escala principal usando o 0 como referência. Depois que a gente olhou, deu 9. Não chegou em 10, então deu 9. Olha do nono qual traço que está coincidindo. Como aqui é de 0,5 cada um, 0,05, então você tem 0,5, 0,10, 15, 20, 30, 40, coincidiu com esse traço é 0,40. 9 mais 0,40, 9,40. É só juntar. 9 mais 0,40, 9,40. Então essa medida é 9 milímetros e 40 centésimos. Espero ter ajudado vocês aí. Conto com o apoio de vocês. Não esqueçam lá de curtir o nosso vídeo, comentem, né? Diga o que achou, diga o que é que a gente possa melhorar. Abraço, galera. Valeu, até a próxima aula.